Olá, meus irmãos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente e hoje temos mais uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Meus irmãos, hoje eu quero falar para você sobre a influência do mundo espiritual, onde Deus ensinou em Efésios 6, a partir do versículo 10, que existe um mundo espiritual que você não vê. Ah, irmão, como assim eu não vejo o mundo espiritual? Você não vê o mundo espiritual, mas ele acontece. Então quero que você entenda que você precisa se revestir de toda a armadura de Deus. Não é só de uma armadura de Deus, é de toda a armadura de Deus, para que você possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Meus irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios 6, a partir do versículo 10, e veja que existe um mundo espiritual, onde Deus nos alertou que nós precisamos se revestir de toda a armadura dele, para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, meus irmãos, tem muitas pessoas que estão vivendo no pecado, na masturbação, no homossexualismo, na mentira, na fofoca, e não sabem que isso provém do diabo. Então, se você mente, se você se masturba, você está fazendo a vontade do diabo. Quer uma base bíblica para isso? João 8,44, 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Vós sois filhos do diabo, porque quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Então entenda que você é um filho do diabo. Você é o filho do diabo. Eu não quero saber se você é padre, se você é bispo, se você é diácono, diaconisa. Você vai ser lançado no inferno. Então, preste atenção na palavra de Deus e mude a sua forma de viver. Leia a Bíblia, ore e pregue o Evangelho. Seja instrumento nas mãos de Deus. Não venha dizer obrigado por essa mensagem, vá agradecer a Deus. As pessoas dizem obrigado, vá agradecer a Deus, meu irmão. Não seja mais um inútil. Então veja que as pessoas estão deturpando a palavra de Deus. As pessoas estão vivendo as suas vidas conforme a vontade do diabo. Pois a palavra de Deus ensina, meu irmão, que se você pratica o pecado, você procede do diabo. Ah, não aceito não, não acredito não. Tá bom, não acredite, mas os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Você será lançado no inferno, isso que quer dizer. Você já leu Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21? Você já leu 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10 e Apocalipse capítulo 21, versículo 8? Então vá ler e você veja que você tem vivido uma vida de pecados. Então, meus irmãos, existe um mundo espiritual com o qual você não enxerga. Ao seu lado, escreva isso, ao seu lado pode ter anjos ou demônios ao seu redor, só que você não vê. Por quê? Você precisa ver para acreditar? Não. Fé é aquilo que é a certeza daquilo que a gente não vê. Então, se você, meu irmão, pensa que o mundo espiritual não existe, você não tem fé, porque o mundo espiritual existe. Pois fé é aquilo que temos a certeza de que não, coisas que não existem. Você viu Deus? Não. Você acredita em Deus? Sim. Então, meu irmão, isso é fé. Não é dizer, eu nunca vi Deus, então eu acho que ele não existe não. Existe não. Aí quando acontece uma desgraça na vida dessa pessoa, aí, Deus, agora existe Deus para você. Meu irmão, não seja cego pela religião. Deus existe. O diabo existe. O mundo espiritual existe. Só que o pastor vai falar para você, não se preocupe, porque Deus vai te dar a tua vitória, varão. Não se preocupe, porque Deus está aqui nesse lugar. Deus vai operar milagres na tua vida. Mas como assim Deus vai operar milagres na sua vida? O diabo que vai operar as suas obras em você. Sabe por quê? Porque você tem vivido uma vida de pecados. Você tem chamado palavrão. Você tem mentido. Você tem roubado. Você tem se masturbado. Você tem chamado palavrão. Você tem praticado orgias. Você tem praticado fornicação. Você tem praticado adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, imolações, iras, peleias, dissensões, heresias, invejas, homicídios, glutonarias, ou seja, tudo que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10 e Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Você tem feito a vontade do diabo. Então, meu irmão, existe um mundo espiritual com o qual você não enxerga. E tem até uma palavra, se eu não me engano está em Efésios ou em Gálatas, que diz que a nossa arma
não é armas carnais. Não pense você que se você procurar uma arma na loja aí você vai estar preparado contra o diabo. Ah, vou pegar uma metralhadora aqui, porque se o diabo vir eu atiro nele. Olha só que conversa, meu irmão. O cara está completamente cego pelo diabo. Você pode pegar a melhor arma que tiver na terra, você não vai destruir o diabo com essas armas, pois as nossas armas não é carnais, mas espirituais. Tem até uma palavra que fala isso, só que eu não me lembro agora o versículo nem o livro, mas ensina isso, meu irmão. A única arma que você vai ter para que você consiga derrotar o diabo é a armadura de Deus, onde está escrito em Efésios 6. Mas como eu vou conseguir a armadura de Deus? Eu quero que você abra sua Bíblia agora e confira a palavra de Deus e veja como conseguir a armadura de Deus. Como conseguir a armadura de Deus? As pessoas, vou arrumar a armadura de Deus na loja. Não, meu irmão, não seja cego. Você não pode comprar a armadura de Deus, pois quem dá essa armadura é Deus. Então não seja cego pela religião, não vai acreditar em pastor, em padre, em bispo, em diácono, em diaconisa, vai acreditar na Bíblia. Pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então entenda que não adianta você ir para... eu vou aqui para a igreja porque Deus vai me abençoar. Deus não vai te abençoar. Eu vou aqui para o padre, para que o padre benze a minha cabeça e ele me abençoe. Não vai abençoar. Joga essa água aqui em mim que eu vou me abençoar. Não vai te abençoar. Não adianta, meu irmão. Não adianta você procurar uma armadura de Deus. Não adianta, pois a única armadura que Deus dá é o próprio Deus que dá. Então entenda que se alguma coisa sobrenatural aconteceu com você, é porque o mundo espiritual está se manifestando para você. E o mundo espiritual já se manifestou a mim. E por esses motivos, eu mudei a minha vida e me arrependi dos meus pecados. Então, meu irmão, eu quero que você entenda que não é pelo fato de uma coisa ruim acontecer com você que você deve mudar. Sim, tem casos que sim, mas você deve mudar agora. Não importa se você é católico, espírita, eu quero que você mude. Não é só eu que quero, mas a Bíblia quer. A Bíblia quer. Leia Marcos capítulo 1, versículo 15. Leia Marcos capítulo 5, último versículo. Leia 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, versículo 15, que você vai ver que em várias palavras da Bíblia, Jesus disse: sejam perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Sejam santos como é santo aquele que vos chamou. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então entenda, meu irmão, que a palavra de Deus que você tem que seguir é a Bíblia. Abra sua Bíblia em Efésios 6, a partir do versículo 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Nesse versículo 12 aqui, um vagabundo, um filho do diabo, chegou assim para mim e falou: nossa luta não é contra o diabo, não. Nossa luta não é contra o diabo, não. Não é contra o diabo. Nossa luta não é contra o diabo. Aqui tá claro, meu irmão, tá claro. Nossa luta é contra o diabo. Em Lucas 10, está escrito que Jesus nos deu autoridade para que nós pisamos na cabeça do diabo. Então não venha dizer que nossa luta não é contra o diabo, pois a nossa luta é contra o diabo. Nossa luta não é contra o diabo, não. É contra o diabo, meu irmão. Meu irmão, não seja cego pela religião. O cara fala isso não vou falar. Nossa luta não é contra o diabo, não, porque o diabo é mais forte do que nós. O diabo é mais forte do que Jesus. Que conversa é essa, meu irmão? Tome vergonha na cara. Arrependa-se dos seus pecados, não seja cego pela religião, pois a religião diz isso. Varão, não fala isso contra o diabo não, varão, porque o diabo é forte, varão. O diabo vai se levantar, varão, não fale isso. Eu falo, vá pro inferno, o diabo. Meu irmão, não seja cego pela religião. A religião só tem gente fraca, só tem gente religioso, gente, amém, pastor, glória a Deus. Essas pessoas da religião, mas os verdadeiros de Deus é fogo no diabo. Pisar na cabeça do diabo é a armadura de Deus. Nós não queremos dízimo, eu não quero R$1 seu. Se alguém me oferecer R$1, meu irmão, não seja cego, pois o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre eles. Por isso que as pessoas estão vivendo conforme a vontade do diabo. O único pastor é Jesus Cristo.
Hebreus 13:20 ensina isso, 23 se eu não me engano, mas está no livro de Hebreus, que fala que o único pastor é Jesus. Lucas 10, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então não venha dizer, pastor prega uma palavra. Eu não sou pastor, o pastor é Jesus. Então entenda, meu irmão. Teve até uma irmã que comentou lá no WhatsApp, quer ser meu professor. E eu falei, professor Jesus, sou um lixo. Então, meu irmão, vamos continuar no versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo permanecer firmes, estáis pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e revestindo a couraça da justiça. Como eu vou conseguir a couraça da justiça? Meu irmão, você deve se revestir, você deve falar a verdade, calçar os pés na preparação do evangelho da paz, pregar o evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis todos os dados inflamados do maligno. Fé, você tem que ter fé. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então já está claro aqui, meu irmão, que a palavra de Deus é a espada do Espírito, que vai ser enfiada no peito do diabo. E o capacete da salvação também é a espada do Espírito. Se você ler em Lucas 4 e Mateus 4, você vai ver que sempre o diabo estava tentando Jesus no deserto e dizendo, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus não quis isso. Então o diabo pregou a Bíblia, o diabo disse, pula, porque está escrito, aos teus anjos dará a ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Mas só que Jesus usou a palavra de Deus. Não, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então veja que o diabo prega a Bíblia. Como assim, irmão? O diabo prega a Bíblia? E como eu vou saber se essa pessoa é certa ou errada? Se você vê qualquer pessoa pregando o evangelho, se ela não pregar o arrependimento dos pecados, se ela não pregar chamando um pecador para que tome vergonha na cara e se arrependa dos seus pecados, porque próximo está o reino dos céus, se essa pessoa só pregar, Deus vai te dar a vitória, então veja que essa pessoa é um religioso. Meu irmão, você precisa tomar vergonha na cara e abandonar os seus pecados para que você creia na palavra verdadeira de Deus, para que você se revista de toda a armadura de Deus, para que você possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, leia Efésios 6, 10, leia Efésios 6 todo. Eu vou deixar esse exercício para você, que é verdadeiro de Deus e quer aprender sobre a palavra de Deus. Leia Efésios 10, Efésios 6, 10. Leia o Efésios 6 todo, para que você entenda como se revestir de toda a armadura de Deus. Nós somos do Ministério Jesus no Mente. Essa foi mais uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Inscreva no nosso canal no YouTube. Arrependei-vos, crede no Evangelho. Acesse nosso WhatsApp em 084-987-475818. Visite a nossa rádio em www.jesusnomente.net. Fique na paz, meus irmãos. Que você tome uma atitude de abandonar os seus pecados, para que assim Deus se aproxime de você. Isaías 59:2. Leia e veja, porque a sua vida está bagunçada, porque você não tem ânimo para nada, porque sua vida está destruída. Leia Isaías 59:2 e veja que os seus pecados fazem separação entre você e Deus. Por isso que você está sem Deus, pois Deus está longe de você. E quando Deus se afasta de você, o diabo se aproxima de você. Não sou eu que estou dizendo, Isaías 59:2 ensina isso. Então era isso, meus irmãos. Tome uma decisão. Se revista da armadura de Deus. Se alguma coisa espiritual, se o mundo espiritual se manifestar contra você, ore a Deus. Peça que os anjos de Deus possam acampar ao redor da sua casa, para que enfie suas espadas amanhadas no peito do diabo, e para que assim você se torne uma mulher santa, um homem santo de Deus, para que seja santo e reto como Deus é reto e santo. Então é isso. Fique na paz.